Para eu conseguir te responder de uma forma que você vai entender, e até quem está, né, ouvindo a gente também, né, consiga entender, eu vou primeiro dizer quem é a Louise Hay, quem foi a Louise Hay, né? Legal. Então, a Louise Hay é autora, foi autora, né? Ela já faleceu em 2017, de um best-seller que nessa área do autoconhecimento, autodesenvolvimento, ele é muito famoso, que se chama Você Pode Curar Sua Vida. É um livro que, só para você ter uma ideia, ele vendeu mais de 65 milhões de cópias ao redor do mundo. E nesse livro, ela fala sobre o poder que os nossos pensamentos têm na nossa vida no dia a dia, né? E que a gente a gente tem o poder de escolha desses pensamentos, mesmo que pareça que não, mas na verdade a gente tem sim. E que quando a gente modifica a nossa forma de pensar, as nossas experiências também se modificam. Então ela costumava ensinar que um pensamento gera um sentimento, né? E esse sentimento coloca a gente em determinados estados vibracionais que vai atrair pessoas, circunstâncias, situações que estão, né, coerentes com esse estado vibracional, né? Então, geralmente a pessoa que só reclama, ela atrai cada vez mais motivos para ela ter do que reclamar. A pessoa que fala muito, por exemplo, São Paulo é uma cidade muito perigosa, é um absurdo e tal, é a pessoa que geralmente vai presenciar um assalto, ela está na fila do supermercado e as pessoas estão falando sobre isso, porque ela está atraindo para o campo dela tudo que está na mesma frequência. Então, metaforicamente falando, né, é como se fosse uma estação de rádio. Então, se eu me conecto com a rádio do medo, eu vou atrair tudo que está tocando na rádio do medo. Se eu me conecto na rádio da saúde, eu vou atrair o que está tocando na rádio da saúde. E aí ela foi muito pioneira em trazer, e foi aí que eu quis muito também trazer, né, o professor para uma live comigo. Ela fala muito sobre o impacto desses pensamentos e dessas emoções no nosso corpo. Então ela foi estudar a fundo isso. O primeiro livro que ela lançou se chama Cure Seu Corpo. Então ela fala sobre os padrões de pensamentos e emocionais que causam doenças no nosso corpo, né? Então esse é um dos pontos principais do método. E o segundo ponto principal, né, do método, eu falo que são dois principais, para responder de uma forma bem resumida. O segundo é que ela diz o seguinte: quando a gente realmente ama e respeita quem a gente é por natureza e sai dessa tentativa de tentar atender as expectativas dos outros, sabe? Ficar tentando nos moldar para atender a expectativa do outro, perdendo de vista o ser único que a gente é, né? Então, quando a gente entra em contato com esse amor de verdade, com esse autorrespeito, tudo na nossa vida passa a fluir. Então, ela fala sobre esses dois pontos, sobre o poder dos nossos pensamentos, tanto com relação às nossas experiências, quanto com relação ao nosso corpo. Ela brincava que as nossas células escutam tudo que a gente pensa, o que a gente fala. E tem um segundo ponto que fala muito sobre o resgate desse auto-amor.